Olá pessoal, tudo bem? Eu venho trazer mais um vídeo para vocês e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a lógica de Deus. Como que Deus faz mediante a palavra, mediante a Bíblia? Qual que é a lógica de Deus para conosco? Que às vezes a gente não entende e acha que é loucura. Vamos lá, eu gostaria de começar sobre os últimos serão os primeiros, que é o que Deus fala lá em Mateus 20:16, que fala o seguinte: assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui é uma parábola que Jesus conta sobre os trabalhadores da vinha, que foram chamados alguns trabalhadores, um foram chamados no começo do dia, outro no meio do dia e outro no final do dia, porém todos com o mesmo pagamento. Só que, entretanto, os que começaram primeiro, lá no começo do dia, reclamaram, porque os outros que chegaram depois estavam ganhando o mesmo tanto que ele. Mas saiba, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Se ele te escolheu para a obra, entenda, você pode ter chegado a 1 ano de cristão agora, você pode ter chegado a 6 meses, ou você está há 20 anos. Independente, se Deus tiver que usar você, você pode ser novo convertido ou velho convertido. Não pense que você vai ser melhor que alguém porque você tem 30 anos de igreja. Deus, ele coloca as pessoas no mesmo nível. Amém? Então, por isso que fala aqui que os últimos serão os primeiros, porque não dá para saber a lógica de Deus. Deus, ele trabalha dessa forma, justamente para confundir aquilo que a gente acha que sabe, né? Ou acha que é certo. Mas Deus tem uma lógica correta e verdadeira, e se você analisar, ele tá certo. Porque se eu combinei com alguém uma coisa, essa pessoa só tem que se preocupar com aquilo que eu combinei com ela, não que eu combinei com o outro. E às vezes na nossa vida a gente olha pro lado. Mas não tá certo eu fazer tal coisa e fulano faz menos que eu, ganhar o mesmo tanto que eu. Não, se você olhar só pro seu, você trabalha até mais feliz. Amém? E a segunda coisa que eu gostaria de falar sobre a lógica de Deus é: o maior é o menor. Lucas 22:6, que fala o seguinte. Lucas 22:26. Mas não serei vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como que serve. E isso tem vários exemplos na Bíblia, como Jesus fez. Ele veio como Deus, como rei e se fez servo. José do Egito lá também virou escravo, foi preso e virou governador. Então Deus, ele coloca nós, as pessoas, para ele ser um pouquinho de submisso, mas as pessoas, quando pegam um pouquinho mais de poder, esquece do que já passou e começa a pisar nos outros. Então ele sempre gosta de lembrar que a gente é melhor ser servo, sabe, do que ser servido. Amém? E se você fazendo isso na sua vida, pode ter certeza que você vai ter bem menos dor de cabeça, porque é melhor dar do que receber. Tem essa aqui que eu vou falar para os irmãos também. O terceiro é: o louco é sábio, que está lá em 1 Coríntios 1, do 27 a 30. Fala o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezáveis, as que não são, para aniquilar os que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Porque, como está escrito, aquele que se gloria-se no Senhor. Então, não adianta você falar que é melhor que alguém. Se tiver que glorificar alguma coisa, glorifica a Deus. Porque tudo é para Ele. Porque se você for fazer alguma coisa para agradar homens, se fazer para agradar seu ego, você vai se frustrar. Pode ter certeza, cedo ou tarde você vai se frustrar. Por isso que o louco confunde, as coisas loucas desse mundo é para confundir os sábios. Porque às vezes a gente se passa como louco. Ai, que você tá habitolado. Ai, que você tá maluco de ficar aí servindo isso aí, você ficar negando as coisas. Ué, mas não é fácil negar não, é um teste. Chega nos seus amigos aí e fala assim, ó: vamos fazer um teste? Vamos ver se eu que tô manipulado ou se é você que tá preso.
Fala assim pra ele, aquele cara que fala muito palavrão, ou aquele cara que tem outras atitudes que não é legal. Fala assim, ó, vamos fazer um teste? Fica aí um dia inteiro sem falar um palavrão. Você vai ver que ele não vai conseguir, é o automático, sabe? O automático dele vai falar. Então ele vai ver que quem tá preso, na verdade, é ele. Não é você se libertou. Amém? A quarta coisa é, o fraco é forte. Joel 3,10 fala o seguinte. Joel 3,10. Deixa eu abrir aqui para os irmãos. Joel 3,10. Forjai espadas das vossas enxadas e lançai das vossas foices, diga, o fraco, eu sou forte. E também 2 Coríntios 12,10, que fala o seguinte, 2 Coríntios 12,10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Muitas das vezes a gente acha que é forte por nós mesmos, só que a gente se encontra forte quando a gente deixa nossas esperanças na mão do Senhor. Porque quando a gente, às vezes, tem lutas na nossa vida, batalha na nossa vida, que a gente quer ir por nossas forças e não consegue, só se frustra e acaba piorando mais a situação ainda. E quando você coloca nas mãos do Senhor, que você reconhece a sua fraqueza, Deus ele faz uma transformação tão grande que você vê um resultado que você nunca ia imaginar na sua vida. Então, por isso que o fraco é forte. Porque quando eu estou fraco, forte eu estou no Senhor. Amém? E a quinta coisa é, o que chora será feliz. Mateus 5,4 fala o seguinte. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E Salmo 126, 5 e 6 fala o seguinte. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém, irmãos? Às vezes a gente acha que está passando por uma luta, chorando, mas quando a gente planta com lágrima, com força, sabe, com suor, pode ter certeza que a colheita vai ser benção. Porque às vezes está passando numa batalha, numa luta, chorando, você fala, Senhor, não está me escutando, mas ele colhe cada lágrima sua, assim diz a palavra. E ele guarda essa lágrima sua e depois vai ser convertido em alegria. Amém, irmãos? E pode crer nisso, que isso não é balela não, irmãos. Eu já passei por isso e é fato. Muitas vezes passei numa tribulação, chorando, desesperado, achando que Deus não me escutava e, graças a Deus, as minhas lágrimas foram recompensadas com bênçãos. E a sexta coisa é, os perseguidos serão abençoados. Está lá em Mateus 5:10 ao 12. Fala o seguinte, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, irmãos? Então, isso é o que a gente passa direto. Às vezes a gente vai pregar a palavra, as pessoas começam a tratar a gente mal, fala que a gente é doido, fala que não crê, mas amém, 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 amém. Bem-aventurados que são perseguidos, amém. Mas pode ter certeza que esses que mais brigam com a gente, que não quer saber da gente, é aqueles que quando cai numa cama, fica pedindo por corrente de oração, fica pedindo ajuda, oração, tudo que é aquilo. Deus, ele não falha, ele tem um tempo para tudo. Eu também já tive meu tempo de ignorância e reconheci que sem o Senhor eu não sou nada. O sétimo é, o rejeitado é amado. 1 Samuel 16:7 fala o seguinte. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para dentro do coração. Então você que se acha um pouco mais fora de forma, ou muito magro, ou muito acima do peso,
Não acha porque os outros estão falando que você está acima do peso ou muito magro, ou que você, não sei, algum problema estético, deixa isso afetar você, trazer uma depressão, trazer uma angústia. Porque a moda é isso. Se você for querer se colocar na moda, você vai se frustrar, porque às vezes a gente não tem capacidade financeira para fazer umas plásticas que seja assim, ou alguma outra coisa, roupa que seja moda de roupa, sabe? Eu não tenho uma camiseta da marca que tá todo mundo usando, ou um tênis que tá todo mundo usando. Não deixe se frustrar por isso, porque Deus vê o coração, Ele não vê o que os homens vê. Porém nós, a carne fala bem alto que temos que agir como o mundo age. Porém, não somos nós que vivemos mais dentro de nós, mas Cristo. Então que possamos abandonar nossa carne e viver somente para Cristo. Porque se andarmos na carne, com certeza iremos se frustrar e querer viver como o mundo, e o mundo jaz do maligno. Amém, irmãos? E o último é: o melhor dar do que receber. Atos 20, 35. Fala o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando, assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais aventurado é os que dão do que os que recebem. Amém, irmãos? Então, às vezes, pode ver, quando a gente dá alguma coisa para alguém, a gente sente uma alegria tão imensa. Tipo, você dá uma comida para alguém na rua. Se alguém já teve essa experiência de dar um prato de comida para alguém na rua, de dar uma cesta básica, de dar uma roupa, uma camiseta. Eu já cheguei a tirar a camiseta do meu corpo e dar para alguém que achou bonita a minha camiseta. Eu fui e dei, porque a pessoa ficou satisfeita, feliz. Até negou no começo, falou: não precisa, mas sabe, você vê a alegria da pessoa, te faz bem mais feliz do que se fosse você recebendo. Então, irmãos, que você possa apreciar um pouco dessas experiências que Deus nos dá, e um pouco do que eu falei aqui, irmãos. Se eu falei muito rápido, volta o vídeo, escuta com calma, que você vai ver que a lógica de Deus é perfeita para nossas vidas, para nós não se frustrarmos. Amém, irmãos? Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.